Então a gente vai falar um pouco sobre a lenda, as lendas que envolvem o símbolo do Graal, mas a gente vai mergulhar um pouco mais fundo no significado do símbolo, qual o objetivo a que ele procuraria nos conduzir. Então, vamos falar um pouquinho da lenda? Então, no começo, a lenda se refere ao cálice sagrado. Então, seria a história de que José de Arimateia, um rico contemporâneo de Jesus Cristo, tendo visto que o soldado romano Longinos enfiou a lança no lado de Jesus, ele com uma taça colheu o sangue de Jesus. Então, esse seria o simbolismo último do Graal. Bom, tem uma outra lenda de que Maria Madalena carregou e fugiu com esse cálice para a França. Então, em torno dessa lenda de que Maria Madalena foi para a França, é que surgiu a história do Código da Vinci, que a gente leu em livro, viu em filme e etc. E também a teoria de que, na verdade, o cálice seria o ventre de Maria Madalena, que traria, então, uma linhagem sagrada, descendente de Jesus. A gente encontra também, lá na literatura medieval, a instituição do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então, na época das cruzadas, os cavaleiros da Távola Redonda traçaram uma longa caminhada em busca desse Graal que tinha sido guardado na África, enfim, em luta com os muçulmanos. Então, várias histórias em torno da busca dos cavaleiros do Graal. Na história do rei Arthur também, uma outra história, é que no castelo de Avalon ficou guardado o Graal com o sangue de Jesus. E os homens que o cercassem e que o guardassem deveriam ser castos de alma pura. Mas então eles foram roubados pelos cruzados. Quer dizer, na verdade, nessa primeira parte da lenda do Graal, a proposta existe uma química mágica que só pode vir de um ser sublime e sagrado e que pode nos redimir a todos. Pode lavar os nossos pecados, os nossos medos e, principalmente, nos conduzir à sua própria imortalidade. O interessante do símbolo é que o símbolo sempre desencadeia um processo na vida real. Embora o símbolo tenha a ver com mito e lenda, assim como uma nota musical é também um símbolo, quando você traz, ou de alguma forma acessa a essa nota musical, ela desencadeia o processo. O processo desencadeado pela nota musical é um som, enfim, que se propaga pelo ar. O ar conduz esse som a algum lugar. O mito, o símbolo, age da mesma forma, porque quando você faz uma conexão ao mito, você está fazendo uma conexão com uma imagem arquetípica, que está na memória, está no inconsciente de toda a raça humana. Quer dizer, você acessa uma informação que está no Akasha, que é um depósito da memória de toda a raça humana. Quando a mente funciona, ela está desencadeando um processo elétrico. As moléculas do ar vão conduzir essa eletricidade para algum lugar. Se você conduz o seu pensamento a um símbolo que está no Akasha, você vai fazer contato com uma coisa que é contatada por seres humanos há centenas de milhares de anos. Então, isso tem a força arquetípica imensa, tem uma força imensa. E ela vai desencadear um processo que é uma resposta elétrica, atômica na vida real. Então, eu acho interessante a gente refletir um pouquinho a respeito do quanto o símbolo pode ser real na nossa vida. Algumas pessoas, e a maioria das pessoas na nossa sociedade, atribui estudo de mito, lenda, símbolo, a tolice, falta de objetividade. Não é verdade.
todo o trabalho de Jung se fundamenta nisso. E hoje em dia, com o avanço da física, a gente está podendo comprovar que existe interferência na vida real. E a interferência é essa. Quando qualquer de nós acessa qualquer símbolo, numa história, numa lenda, num conto de fada, nós conectamos nosso corpo astral e dando vazão ao nosso veículo físico, a essa história que pertence a toda a raça humana. Então, é interessante que o simbolismo do Graal remete à transformação. Segundo um dos mestres de sabedoria, o mestre Kuthumi, com o avanço da ciência, a gente vai descobrir que magia é uma coisa que nunca existiu. Na verdade, o que existe é falta de conhecimento das leis da física. Então, magia seria uma coisa irreal, o que provavelmente interferiria e que interfere até hoje em relação aos fatos, em relação às pessoas que acham que estão fazendo magia, é um conhecimento inconsciente do funcionamento das leis da natureza. Mas é interessante a gente registrar que existe a possibilidade dessa pedra desencadear um processo qualquer que atravesse ou acelere essas leis da natureza. O Graal, onde quer que ele seja citado como símbolo ou como lenda, ele funciona de fato na vida real como um aspecto transformador. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que de alguma forma buscam ou buscaram o seu próprio Graal. No sentido de se redimir, no sentido de crescer, no sentido de transcender a condição humana, no sentido de se libertar da dor, da morte e do medo. Então, de alguma forma, todos nós que aqui estamos presentes somos cavaleiros na busca desse Graal. E isso nos tem transformado em pessoas diferentes das que não estão buscando. Em pessoas que levam em consideração outras informações, que procuram no oculto, que procuram compreender as suas vidas através de símbolos ou não. E pessoas, principalmente, que superam os seus medos de descobrir a verdade. Eu acho que o Graal é principalmente um mistério, a busca do conhecimento e do mistério. É interessante que a gente encontra na associação de simbolismo do Graal também, principalmente a serpente. Tem um autor, 2 autores ingleses que fizeram um estudo sobre a relação do Graal e da serpente. Isso é interessante. E também a associação de que o Graal fosse um prato. E esse prato, ou vasilha, ele teria um resultado de uma mistura. E isso remete às feiticeiras, às lendas do caldeirão. E remete também à própria história de Maria Madalena. Aqui eu coloquei o arcano 17 como exemplo para vocês, a estrela, que ela é a caixa de Pandora. E a caixa de Pandora é bem um dos símbolos do Graal, porque é um recipiente que a divindade colocou alguma coisa que a pessoa, o ser humano comum, ele não pode saber, e ele foi prevenido que não deveria abrir essa caixa. Isso era um dote da Pandora, ela ia se casar com Mercúrio. Mas a curiosidade fez com que essa caixa fosse aberta. E de lá saíram pragas e tragédias que caíram sobre a Terra. Mas saiu, principalmente, uma estrela tão grande e tão brilhante que as pessoas, vivendo na dor e no sofrimento, conseguiam enxergar a luz da estrela e não davam prioridade ao sofrimento. E isso é um simbolismo do Graal. Porque para que você alcance o desconhecido, o mistério em você, você tem que encarar o habitante, o guardião do seu próprio umbral. E o guardião do nosso próprio umbral é o nosso Graal. Então, todos nós que estivemos ou estamos aqui buscando a compreensão desse Graal, querendo saber se ele é verdade, se ele existe, se está guardado em algum lugar ou não, a gente está batendo na porta, na nossa porta interna, que é guardada por um habitante. Então, na medida em que a gente bate na nossa porta interna, alguém vai atender.
e nós vamos encontrar o guardião do umbral. Ele é o máximo da nossa sombra. Quando nós procuramos a nossa luz e mergulhamos no máximo do nosso segredo, nós vamos encontrar toda a nossa sombra. E não é a sombra dessa vida, é uma sombra que vem sendo trazida, vem sendo acumulada desde o começo do nosso processo de encarnações. Então, é assustador e dá medo. Aqui a gente tem o arcano 5, o hierofante do tarô. A gente vê que é um centauro, e ele guarda a porta de uma caverna. Essa caverna é o nosso chakra cardíaco. O Graal é o nosso coração. É o cálice que contém o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. É interessante a gente fazer uma relação com o Sol, que simbolizaria o Cristo, quer dizer, quem alimenta, e a origem do nosso sistema solar, quer dizer, cada célula que tem no Sol, ela está aqui no nosso corpo. Nós somos uma parte dele. Mas a parte sublime, a parte divina do Sol, ela está guardada no nosso chakra cardíaco, que é a sabedoria e a capacidade de amar e principalmente transformar pelo amor. O hierofante seria o guardião desse umbral, desse portal. Porque para você poder se redimir pelo amor, poder se elevar pelo amor, você precisa encarar seus medos, seu egoísmo, sua insegurança e todos os medos ancestrais, porque o guardião não é o medo de cada um de nós, é o medo de toda a raça humana. Então, é uma experiência que, eventualmente, a gente passa quando a gente está tendo um trânsito do planeta Plutão no nosso mapa astral.